Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio deste podcast, que é um podcast para a sua família. Eu, Áurea Dantas, jornalista, o Dr. Flávio, pediatra. Fala pra gente aí, Dr. Flávio, o nome do podcast. Podcast Trava-Língua, Kidscast Dr. Flávio, um podcast voltado para pessoas que de alguma forma lidam com crianças, né? Mães, pais, avós, educadores, funcionários da área da saúde, cuidadores, babás, enfim. O nosso objetivo aqui é levar informações da maneira mais simples possível para que haja um bom entendimento. E de assuntos diversos, mas sempre tentando relacionar com crianças. Exatamente isso. E neste primeiro episódio, nós vamos receber aqui, né? Já estão aqui com a gente duas mulheres lindas. Estamos aqui com a Joyce Aline Tenório, que é dentista. Seja muito bem-vinda, Joyce. Obrigada. E estamos com a Josi Alana Tenório, né? Esse nome Alana me soa também familiar, né? Bem familiar, que é neurologista. Isso. Meninas, sejam bem-vindas. Obrigada, prazer. Neuroadulto, né? Neuroadulto. Neuroadulto. E se você, para ficar por dentro de todos os nossos episódios, vai aparecer aqui agora, na sua tela, o nosso link do Instagram, do nosso YouTube. E você vai acompanhar aí o nosso podcast da onde você estiver. E, claro, sempre muito bem acompanhado, como o Dr. Flávio falou, com temas relevantes para você e para sua família. Então, vamos começar a conversar com as meninas? Eu acho que a primeira pergunta é a mais óbvia, né? O que é autismo? O autismo é um transtorno do desenvolvimento infantil, né? Que há muito tempo a gente não conhecia e que cada vez está sendo mais frequente. Eu brinco que toda semana, eu sou neuroadulto, mas eu trabalho em centros de reabilitação. E também em alguns interiores, né? Então acaba que a gente não tem acesso ao neuropediatra e a gente acaba atendendo muita criança. Então eu digo assim, que parece que todo dia, na minha mesa, sentam as mesmas histórias, os mesmos problemas. Então, assim, é uma doença que hoje está sendo muito prevalente e que eu acho importante a gente abordar aqui, principalmente, na verdade, eu hoje aqui estou como mãe, né? Estou como mãe, até para dar uma experiência do que eu vivi, do que a Aline viveu, mas é um transtorno do desenvolvimento infantil, né? Que é cada vez mais frequente. Esse aumento da frequência se dá a melhores diagnósticos, aumento mesmo da incidência de crianças, é uma mistura de tudo. É uma controvérsia, né? Porque, assim, realmente, eu acho que houve um aumento, né, do diagnóstico por conta da precocidade com que está se fazendo o diagnóstico e também porque todo mundo tem um conhecimento maior hoje da síndrome em si, mas também porque a gente está vendo realmente mais casos. É surpreendente, assim, o número de crianças que a gente vê diariamente, né? E o número de casos realmente aumentou. A causa, a gente não sabe. A gente sabe que é um quadro multifatorial, né? Mas não tem uma determinação genética específica. A gente sabe que pode acontecer em outras condições genéticas. Então, o paciente ele pode ter um síndrome de Down e ter autismo, ter uma paralisia cerebral e ter autismo. Então, a gente não tem, infelizmente, ainda uma etiologia assim, definida. É porque é bem comportamental. Na verdade, o comportamento é o que a gente fala, realmente que tem uma alteração importante, mas também de desenvolvimento da linguagem, do aspecto social, né? Então, não é só do comportamento em si, né? É o que chama mais atenção, né? E todo autista é igual? Nenhum. Eu brinco assim, na verdade, assim, as histórias elas podem ser bem parecidas. É engraçado, eu até digo lá em casa, meu Deus, é a mesma história que eu sento. A mesma história que eu sentei na primeira vez com o neuropediatra, às vezes é a mesma história que a mãe senta na minha frente. A mesma, eu sempre digo a Aline isso. Mas nenhum é igual. Ao mesmo tempo, nós somos irmãs, temos filhos autistas e eles são totalmente diferentes. São primos, o Rian e o Júlio, né? E como que eles convivem entre eles? São completamente diferentes, como vocês falaram, mas como que eles convivem entre eles? Entre eles, um com o outro? Isso. Infelizmente, por conta da dificuldade de interação, fica ainda mais difícil, né? Porque a busca pela interação é mínima de ambas as partes. Então, é difícil, mas o meu sobrinho, por ter uma parte cognitiva um pouco melhor, ele ainda diz, o Julinho chegou, não sei o quê, ele presta mais atenção, e o Julinho tem essa parte mais já afetiva, assim, ele é muito dado nessa parte afetiva, então se a gente pede, Julinho, dê um beijo, dê um abraço, então, quando a gente direciona, eles têm o contato que todo primo tem, mas não tem uma relação íntima de brincar e tudo, eles se permitem
quando eles se sentem confortáveis, mas não é tão grande por conta da limitação. Quais as idades dos dois? O Juliano O meu tá vai com fazer 13 mês que vem. Mas assim, é importante a gente falar, até porque eu acho importante esse podcast até para desmistificar. Esse é o mais importante. Porque assim, a gente fala sobre essa questão, mas como é a socialização? E assim, eu pego outras pessoas, como eu sou médica, e a Aline tem filho, e elas sabem que a gente tem essa condição dentro familiar, né, da nossa vivência, muita gente vem nos abordar, e a gente tem essa visão de que o autista é um paciente que não se socializa, não é isso? Não, é verdade. Não. Né? A gente sabe, como o Flávio falou, que a gente tem várias, tanto que a gente chama hoje de espectro, porque são totalmente diferentes. Sim. Então, tem crianças autistas que participam das festas, que socializam-se com as outras crianças, que faz parte de um grupo, né? Hoje eu estou pegando muito adulto com autismo, então a gente vê que eles se enquadram em alguns grupos, mas têm dificuldade de se engajar com novas pessoas. Então, assim, eles podem ter um aspecto social, mas só que em algum ponto ele pode ser inadequado, né? Exato. Pode ser afetado de alguma forma. Mas em relação ao Rian e o Julinho, é um pouco mais difícil, porque o Rian tem um nível 2, né? Então, assim, apesar dele falar, esse aspecto social dele é muito difícil dentro da escola. É uma coisa que a gente luta muito, assim, apesar da gente ter uma aceitação muito grande dentro da escola, mas pra gente é um aspecto ainda muito difícil. E ele participa, ele adora ir para as festas. Adora. Meu ele também, adora. Eu adoro. O Julinho adora comer nas festas. Nossa, isso aqui não tinha durado nem 5 minutos. Já é dele, é dele isso aí. Assim, Vai levar tudo. Então, eles têm outros aspectos sociais. A gente leva ele no shopping, eles vão brincar. Agora, realmente, a interação é algo difícil, porque realmente faz parte do aspecto. Do você falou, o meu filho é nível 2. Explica pra gente quantos níveis tem e quais as diferenças. Níveis, né? Vamos dizer que é um leve, moderado e grave. Sim. Né? E depende muito do aspecto da independência dele dentro da sua rotina, da capacidade cognitiva que ele vai ter. Né? São esses 3. E explica pra gente como vocês suspeitaram que Aí eu vou começar com ela. Porque mais velho. Eu sou mais nova. Velho, então não, o Julinho. Eu sou mais nova, mas esse aspecto eu tenho uma experiência inicial. A gente teve uma experiência que, na verdade, para ser bem sincera, a gente nunca tinha tido experiência nenhuma com criança autista, nem com ninguém da nossa proximidade. Nós tivemos, coincidentemente, uma amiga nossa em comum, comadre dela, que descobriu o autismo do filho dela e, em seguida, eu engravidei. Então, assim, naturalmente, pelo processo de descoberta, de todo o entendimento dela, como a gente era muito próxima, a gente começou a ter uma visão um olhar mais específico para isso. E aí eu, basicamente, percebi muito rápido do Julinho por isso. Talvez se eu não tivesse tido contato com essa criança, nem com essa mãe, tivesse demorado ainda mais. Julinho, desenvolveu, teoricamente, até o 6º, 7º mês normal. Balbuciava. Eu tenho vídeos dele mamam, papá, mas não passou disso. E aí, quando ele fez um ano e pouquinho, eu comecei a perceber que não só a linguagem estava um pouco defasada, que aí, tudo bem, infelizmente, na época, a minha pediatra dizia, não, isso é um atraso normal, o menino demora mais a falar. Senão, mas, doutora, tem alguma coisa errada. Isso é tão comum, né? É muito comum. Então, antigamente, a própria família, não, de água de janeiro. Assim, um bálsamo para a gente como mãe saber que, por exemplo, tem um informativo como esse, um trabalho como esse que o Flávio está fazendo para informar, para esclarecer, porque eu mesma fiquei muito perdida, porque onde eu precisei de um suporte, de um direcionamento, eu não tive, realmente não tive. Não por maldade, obviamente, mas porque realmente eu fui um pouco precoce. Então, ele tinha um ano e pouco, e ela disse, não, eu acho que é porque é menino, atrasa, fala. Mas eu acho que a compreensão dele está um pouquinho defasada também. Porque filho quer água e ele não entendia, tipo, pegue sua água. Coisas muito básicas. E isso me alertou. Mesmo assim, eu falei, doutor, eu quero fazer fono, eu quero que ele faça fono. Ela, vou passar, mas não acho que precisa e tal. Ele foi para uma fono, não muito específica. Sim. Que eu via que, infelizmente, o trabalho não era muito direcionado. E aí, eu continuei na luta, desconfiando. E aí, fui numa neuropediatra. Na época, minha irmã me acompanhou. Eu fui junto. E ele tinha, acho que, menos de 2 anos. Não, 2 anos. Acho que tinha 2 anos e pouco. 2 anos. Não falava nada. Não. E o que acontece? Foi um marco muito importante os 2 anos do Julinho. Não é que ele interagia, ele não interagia muito. Eu percebia que uma criança chegava perto dele e ele não dava muita bola. Mas nada absurdo. Sim. Com 2 anos eu tenho fotos do aniversário dele em que ele basicamente não olhava mais pra foto, pra ninguém, assim, direcionado o olhar. Julinho, olhe pra cá. E ele sempre com o olhar desviado. E ali, sabe quando cai a ficha da mãe?
Eu tirando as fotos, Coração participando de da mãe, festa, desculpe. mas o meu olhar já estava todo sobre ele, sobre os olhares das pessoas sobre ele, porque eu percebia todo mundo prestando atenção nessa falta de interação, né? E ali eu disse, rapaz, tem alguma coisa errada mesmo e eu não vou esperar. Não vou esperar porque não adianta. Sim. Então, é como se a minha aceitação em relação ao autismo tivesse sido já gradativa na medida que eu desconfiava. E aí eu busquei a neuro com a minha irmã. A neuro disse que achava precoce, dá diagnóstico ainda, que ele tinha, sim, um atraso de desenvolvimento, mas que não dava para diagnosticar. Ainda fiquei encucada. Aí levei no neuropsicólogo. E aí ele foi um pouco mais específico. Foi na escola visitar, foi em casa, fez avaliações mais específicas. E aí ele me chamou no consultório e disse, mãe, eu tenho uma notícia para lhe dar. Você já sei, ele é autista. Foi desse jeito. Aí ele, hã? Aí eu disse, não, porque eu já sei, eu só precisava realmente de um diagnóstico para eu poder correr atrás das coisas dele. E o diagnóstico... laudo, né? Tem que ter um laudo. Tem que ter um laudo para tudo, até para tudo. poder seguir, né? E... independente do diagnóstico, eu já estava botando ele em tudo que era terapia que eu podia. Mas com o diagnóstico, a gente tinha uma amplitude maior. E aí foi aí. Ele tem 2 anos e meio para 3 anos, mas até achar o caminho para ele se tratar de uma forma que dê mais resultado, demorou um pouco. Por questão de eu desbravar mesmo o que era melhor para ele quanto terapia. Isso porque você correu atrás, eu sei que foi... Enfim, a minha irmã chegou depois. Eu já naquela tinha aberto fase- o caminho, mas não é um caminho pois muito é. legal, mas a gente abriu. É difícil, mas assim, pra mim foi mais fácil, entre aspas, né? Mas a Aline, realmente, assim, foi um misto de situações, porque ela não tinha profissional adequado, todo mundo sabia, mas não tinha o estudo necessário para lidar com aquela situação que a gente hoje, ainda bem que Marcel já melhorou bastante, tanto que ele teve que ir para Recife, então foi para São Paulo, então já foram outras situações. No meu caso, eu, apesar de médica e neurologista, então a gente fala, muito fácil. mas não nessa hora a é. pessoa é mãe, não é nem caminho, médico, nem Mas assim, neurologista. a gente simplesmente está vivendo a maternidade. Naquele Claro. momento, a gente não é mãe, a gente está vivendo a maternidade. O seu primeiro filho? Era o meu primeiro filho, então eu estava vendo o sonho de ter meu primeiro filho. O raciocínio não é Não. profissional. De forma alguma. Mas assim, diferente da Aline, que foi uma forma mais regressiva, o do Rian, hoje, quando eu paro para pensar nos primeiros meses dele, eu poderia ter sido um pouquinho mais atenta, porque não é que ele já tinha os sinais, porque realmente é muito difícil dar um diagnóstico com menos de 1 ano, né? Mas a gente sabe hoje que a precocidade do diagnóstico, falando como médica e até como alerta, é importantíssima. Faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença no desenvolvimento. Assim, eu e a Aline, nós somos privilegiadas porque nós tínhamos planos de saúde, nós tínhamos um direcionamento até jurídico, né, para correr atrás do que a gente precisava, mas a gente lida diariamente com mães que não têm esse acesso. E assim, a gente fazer um tratamento precoce faz muita diferença no desenvolvimento do seu filho, na capacidade que ele tem de se adaptar ao meio social. Então, com o Rian, eu não desconfiava, né? Estava vivendo o sonho da minha maternidade. Então, assim, não passou nenhum momento que a gente ia ter 2 autistas dentro da família. Né? Nossa, que roleta russa cair na minha casa, né? Mas, assim, a gente sabe que a condição genética, se você tem uma pessoa na família com autismo, o índice é maior. Então, assim, com ele, a gente, assim, com 1 ano e 3, 4 meses, 5 meses, eu já comecei a ficar, poxa, não tá falando. Não dava tchau, não dava beijo, porque já era pra ter dado, né? Sim. Então, assim, eu já sei. Aí depois a ficha caiu, poxa, já era pra ter dado, então tá errado, né? Aí, às vezes, o esposo, a família faz, eita, que tá inventando, é porque a sua irmã também tem que são coisas que acontecem também, às vezes as famílias vêm falar com a gente e a gente fica até com medo, dizendo, olha, eu acho que realmente seu filho pode ter até... É muito delicado. Até porque eles podem achar que a gente tá sendo induzida pra... Né? Então, assim, só porque sua irmã tem, o seu filho, você tá achando que seu filho tem. Mas aí, com 1 ano e 6 meses, eu levei ele na fono, que era a fono que já acompanhava o Julinho. E aí foi quando realmente ela começou a mostrar vídeos. Porque assim, eu não era meu primeiro filho, eu não tinha experiência com criança. E também não tinha na minha vida profissional também, né? Que eu sou neuro de adulto. E aí a gente começou a ver, poxa, sentava em W, brincando, enfileirando. Ficava, porque ele ficava sozinho com a babá. Não, né? Então, com 1 ano e 6 meses, ele já começou a fazer fono, já foi um pouco mais precoce. Com 2 anos, eu já levei ao neuropediatra, né, na época, e aí a gente já saiu com o diagnóstico de lá, e a gente já sabia que era a mesma coisa. Por mais que a gente saiba aqui, a gente precisa que alguém diga, né? Porque é como se fosse um marco ali, agora eu vou me direcionar, né? Como mãe, até com uma aceitação também, né? Sim. Aí E vem até o pra gente processo, não... né? Como a Alana falou, a gente chama de Alana e Aline. Vocês anunciaram Joyce e Josi, mas é uma coisa aí familiar. vocês complicam demais um cidadão que tem TDAH aqui.
Não é fácil, não. Você, eu não tenho a menor possibilidade de eu lhe chamar de Aline. Então, como a Josi falou, até me perdi, fiquei rindo agora. Muitas pessoas podem achar que é coisa na nossa cabeça. Sim. Né? Tanto, por exemplo, meu esposo, por exemplo, relutou muito. Não tem nada a ver. Não, você tá com coisa na sua cabeça. Não. Imagina ela, né? Que já tinha eu como irmã, vivendo a situação. Sim. A gente é muito próxima, muito unida. Então, naturalmente, tinha um julgamento. Não, é exagero. É exagero, tá potencializando a coisa. Mas a gente, como mãe, sente de longe. Assim, foi fácil? Não é fácil, né? Mas foi mais fácil, ponto, né? porque eu já estava ali mergulhada no mundo do Julinho também, a gente participava já de tudo. E foi mais ou menos desse jeito, assim, aí já começou os tratamentos, aí já veio uma outra fase, né? Tem a aceitação ainda demora um pouquinho para chegar, né? Hoje vocês falam aqui de uma maneira muito fácil, mas a gente vê muito na pediatria o luto dos pais. Sim, tem. Porque, independente da condição, uma cardiopatia grave, uma doença renal, não interessa. Qualquer condição que leve o bebê a não ser aquilo que a mãe projetou gera um luto natural, que tem que ser respeitado. Tem entendido. Precisa muito ser respeitado por todos. Agora, como vencer esse luto? Como sair desse luto? Né? Que não tem uma fórmula, com certeza. Não tem, é muito difícil. Não tem. Como é esse dia a dia aí também, né? Não tem uma fórmula, mas a Josi falou que na vida profissional ela se depara muito. E eu também sou dentista, ortodontista, nada tem a ver. Mas eu tenho pacientes autistas. E sou uma mãe que faço questão de falar sobre o assunto abertamente. Sim. Então, assim, eu sou ortodontista, atendo pacientes mensalmente, então eu crio um vínculo. Sim. E aí surgem assuntos nos atendimentos. E eu faço questão de falar do Julinho todo o tempo, porque realmente eu tenho orgulho dele por muitas razões. E aí, quando eu falo que eu toco num assunto, sempre tem alguém que faz, com a boquinha aberta. Oi, doutora, me explique melhor. Aí eu vou explicar a minha experiência. Aí tem gente que sai chorando, emocionada. Por quê? Tem um familiar que provavelmente ela acha que mas não tem liberdade de conversar. Falar. Ou tem um filho. Então, assim, sem querer, busca a gente, né? A gente sai falando sobre isso naturalmente. E eu acho que falar sobre o assunto facilita a aceitação. Ajuda, Você né? disse assim, eu sou dentista, não tem muito a ver. Pelo contrário, hoje já tem publicações dizendo que a cada 30 pessoas, uma é autismo. Sim. Então não tem jeito. Independente jeito, do tem que que você lidar, fizer, tem que alguém vai ter alguém. a gente vai Não, conviver. Inclusive, qualquer área profissional. muitos adultos sem diagnóstico. Sem diagnóstico. Né? Então, nível 1, mas né? Então, a gente tem que aprender a conviver. Você tá certíssimo. Cabeleireiro. A gente falando sobre cortar cabelo. Olha, tem que ter um cabeleireiro que repare tenha só. todo um entendimento. Aí a pessoa vai estudando autismo, vai vendo as coisas. Eu trabalhei num hospital aqui, não vou dizer o nome, um hospital público. Grande. E o ponto eletrônico lá era muito engraçado. Você chegava, tinha uma sala e tinha uma pessoa lá dentro. Aí você dizia o número da matrícula, minha matrícula é X. E dizia se estava entrando ou saindo. E o rapaz lá, ou a mulher, digitava o número da sua matrícula e saía um canhotinho na porta, você pegava e era comprovação. Tinha um funcionário que sabia a matrícula de todo mundo. Hoje em dia, eu olhando, eu suspeito. Com certeza. Porque não tem Já é um como. sinal, Hospital é um sinal. gigantesco. A gente pintava no corredor. Eles já 39, não sei de quanto, entrando, saindo. Ele já... Isso aí não, seu gênio. Meu pai tá É um falando gênio. Um gênio que pode ser autista. Ele tá sendo muito subutilizado ali, gente. certeza. E é muito também do que a Josi falou, de ter síndromes, um exemplo, né? Por exemplo, você está ali diagnosticado, aí eu vou falar da minha filha, ela é diagnosticada com síndrome de Moebius. Mas em alguns momentos você identifica ali um comportamento do autismo, né? Então, nem sempre está isolado. Né? Não. É só autista, é só Down, é só síndrome. Não tá. Né? Você tem ali os comportamentos e é o dia a dia que vai te ensinando a ser uma mãe. Sim. Né? E com as dificuldades e com, você falou, né? Com o orgulho, né? Com aquela sensação, ai, que vitória, venceu mais uma etapa. Eu falo que aí quando né? a gente começa a falar, a dizer, não, meu filho é autista, parece que você tá se sentindo livre. É uma liberdade. É uma liberdade que você tem, assim, vocês não têm ideia, assim, porque assim, você sente a vontade, você, não é que você tenha vergonha, mas é como se fosse uma proteção, autoproteção sua, né? A gente vai ser egoísta, a gente se protege também, né? Do seu filho, né? Mas assim, quando você consegue falar abertamente sobre isso, parece que você fica livre.
né? E Mas- uma coisa que eu até acho que, não sei se Josi lembra, mas eu falava para ela, quando a gente fala, a gente permite que até as pessoas tenham um olhar diferente sobre o nosso filho. Sim. Se você tem um filho autista verbal, que tem pequenos comportamentos que demonstram que eles estão no espectro, poucas pessoas vão perceber. Mas se ele tiver um comportamento inadequado e você não souber que ele é autista, você vai julgar horrores. Óbvio, ainda tem pessoas que julgam, independente de ser autista ou não. Sim. Tem pessoas, infelizmente, que ainda têm preconceito e julgam muito sendo autista. Mas quando a gente diz, eita, desculpa, meu filho é autista, não foi por mal. O olhar, até a reação da pessoa muda. Eita, então não, eu tenho que ter um pouco mais de tolerância. Exatamente. Né? Que é o que a gente busca todos os dias, a tolerância, o entendimento. Meu filho, como eu falei, é louco por comidinha, então a gente tá num ambiente social. Se ele vê uma coisinha dando bobeira, ele vai lá pegar. Pega pra ele. Quer saber né? do que? Ele não tá preocupado se o dono da mesa vai se incomodar. Ele só quer fazer o que ele tem vontade. E aí eu faço, eita, desculpa. Não, deixa ele pegar. Quando eu digo que ele é autista, eu peço desculpa pelo ato e tudo, e faço ele pedir desculpa do jeitinho dele, Sim. a pessoa não, de jeito nenhum, eu faço questão que ele leve. Né? E são essas reações que a gente gera, tendo a liberdade de se expressar, de expressar o que o nosso filho tem, é libertador. E de ensinar o próximo a ter o respeito, né? Uhum. A empatia, como você falou, né? Porque, mas é limita. Todos somos limitados em algum momento da nossa vida, em alguma área, ninguém faz nada 100%, né? Não. Assim como eles também, né? Mas com o jeitinho deles, né? Que é incrível. Eles nos ensinam muito mais Muito até do que a gente diariamente. a eles, né? Todos Na nossa vida tem a antes e a depois. Né? Eu acho que eu digo que eles vieram pra nos ensinar, assim, realmente a ser pessoas melhores. A gente tava, essa semana passada, ele foi pro dentista, que era lindo. Aí eu lá trabalhando, tava em Arapiraca, inclusive. Aí eu, meu Deus, não vai, porque ele tava desorganizado, a gente chama que tá desorganizado. Sim. Tava chato. Tava Abusado, desorganizado, abusado. Aí meu esposo, mas é melhor não levar, porque é melhor ir com a gente, que ele vai ficar mais tranquilo. Ele disse, não, mas é a Aline. Aline, não, Lana, traga. A gente vai, a Joyce, né? Que problema. Joyce, traga. Aí eu disse, não, vamos. Aí ele foi. Ai, meu Deus. Deu show. Deu show. Sério? Ficou Show. tranquilo. Até eu disse, Aí, final de semana, ele tem uma acessibilidade auditiva muito grande. Então, assim, ele... Eu nem acho mais que acessibilidade, é um pavor mesmo, a questão dos fogos. Sim. Então, o mês de São João é horrível. Então, assim, ele soltou chuvinha pela primeira vez. Então, foi uma vitória. Eu digo, meu Deus, a gente... Aí eu e a Aline, nossa, que felicidade. Eles ensinam a gente a ficar feliz com coisas pequenas. Eu costumo Então, a gente Exato. valoriza hoje. Não tô falando só das coisas que eles conquistam, mas até as nossas conquistas. Hoje a gente tem um sabor diferente. Porque a gente sabe que as pequenas coisas, elas têm que ser festejadas, né? Exatamente. Eu costumo dizer, eu tenho um filho típico, minha irmã também tem, e a gente tem a noção da diferença. Sim. A gente vibra imensamente com nossos filhos, com os marcos, né? Falou, aprendeu a ler, aprendeu a escrever, fez ABC, lendo papelzinho. Com o Julinho e com o Rian, a gente festeja diariamente. Sim. Ao mesmo tempo que a gente luta diariamente. A luta é mais intensa, mas o orgulho, as conquistas, a gente, como a Josi falou, a gente, como é que eu posso dizer? Vibra diariamente. E a gente aprende a dar valor a pequenas coisas mesmo. E a frase que a gente usa muito, a minha irmã usa, a gente fala, a gente procura razões para ser feliz todos os dias. Sim. E isso é uma das coisas que a gente usa para realmente E estar o feliz motivo todos da os sua dias. felicidade não é o dela, que não é o meu, que não é o dela. A gente via, às vezes, paciente com paralisia cerebral gravíssimo na UTI, e daqui a pouco a gente via a mãe aos prantos. O que foi, mãe? Aconteceu alguma coisa? Ele sorriu pra mim. Entendeu? Isso era o motivo da mãe ter um orgulho. Sim. Que pra ela era o suficiente naquele momento. Entendeu? O filho não falava, não andava, não interagia, mas sorriu pra Sorriu ela. pra E ela. Para ela já Isso era o já é Quantas suficiente. mães diariamente estão em casa, né? De crianças que não têm nenhum diagnóstico, essa criança sorrindo para ela todo dia e esse sorriso não é recebido, às vezes, com essa emoção, porque é tão normal, né? Ele tá fazendo isso para mim todos os dias. E também o jardim do outro é sempre mais florido, né? Eu, com a minha vida com o Julinho, eu parei para prestar mais atenção que o jardim do outro às vezes não é tão florido. E aí eu não posso reclamar do meu, né? Eu lembro muito bem, na primeira reunião de escola do Julinho, com a dona da escola era uma pessoa próxima, que inclusive eu tenho um carinho muito grande. Na mesa, a gente falando sobre, eu super tensa, era o começo, né? Então eu ainda estava naquela fase de o que é que eu vou fazer. Ela, minha filha, deixa eu dizer uma coisa, não é fácil, não vai ser. Mas você tem o seu filho todos os dias acordando, sorrindo para você, e saudável. Eu perdi o meu filho para o câncer. E eu não tenho como trazer ele de volta. Então, desculpa emocionar.
E assim, aquela frase, no dia, já ficou no meu coração para toda a minha vida. Porque, assim, realmente, eu acordo todos os dias, a primeira coisa que o Julinho faz para mim é sorrir. Não importa o que eu estou vivendo. Ele sempre tem um sorriso para me dar, um abraço para me dar. E é o seu combustível. Todos os dias. E, assim, eu até falei hoje em casa, eu não vou romantizar lá no podcast o autismo. Não, minha gente, é difícil. É uma luta. Mas se eu não tiver uma visão emocional e uma visão... que me eleve espiritual, vai ser muito mais difícil. Então, um dos pontos que facilita a aceitação da gente é essa parte espiritual, de entender que é um processo que a gente tinha que viver. Obviamente, não é fácil, como não é para muitas mães, mas o Julinho, ele me dá orgulho nos detalhes. Sim. Eu não vou precisar esperar ele se formar médico, nem se formar dentista para eu dizer, olha como meu filho me dá orgulho. Ele me dá orgulho muito no dia a dia. E uma experiência que eu vivi recente. Eu estava num dia muito emocional e cheguei na escola para buscar ele e a menina da limpeza disse, você é a mãe do Júlio? Eu disse, sou. Ele, muito obrigada por botar ele aqui na escola. Eu disse, por quê? Aí ele disse, porque ele sorri, me dá um abraço, às vezes eu não estou bem. E ele tem um olhar, ele olha na minha alma. Muito obrigada, ele me faz muito bem. Aí eu digo, eu não preciso muito para ter orgulho dele, né? Ele mostra, uma frase que eu uso sempre, tipo, Deus me ajude a elevar a minha alma no patamar da dele. Sim, sim. Né? Essa parte romântica do autismo que eu tento visualizar para poder aceitar e lutar todos os dias pela parte difícil que tem. É como a gente não pode romantizar, porque também tem dias que a gente também não tá bem, né? Não. Tem dias que eu acredito que a Aline é o meu porto seguro, né? A Joyce é meu porto seguro, eu sou o dela. A gente se apoia muito. Então, assim, vamos dizer que a gente teve sorte, né? Diante de toda a situação, a gente ainda teve a sorte de ter uma outra, né? Pra apoiar aí nos momentos mais difíceis que existem, né? Porque ainda existe muito caminho a ser percorrido. A gente sabe que as dificuldades são imensas. E essas dificuldades é para nós que temos todo esse apoio. Imagine para as mães que a gente sabe que não tem acesso quase nenhum a nada. Que a gente também lida com isso diariamente, profissionalmente. Mas, assim, até me perdi agora. Mas é muito disso. A gente não quer romantizar, não quer parecer fácil. A gente tem vários fatores que facilitam isso. Já sei o que eu quero falar aqui. Mas a gente não quer romantizar, porque existem esses momentos difíceis, mas essa questão do romantizar que faz a gente levantar no outro dia. Sim, sim. Eu acho que deve ser romantizado. Porque eu acho se a gente que não se você tem aquilo dentro de casa, você tem aquela situação dentro de casa. Então, você tem que levar da melhor forma possível. Eu acho. Se você ficar se bloqueando e dizendo, meu Deus, se lamentando todo dia, você não vai pra canto não nenhum. Pode, porque assim, eu uma vez, apesar de eu ser jornalista, uma vez eu fui entrevistada, né? E me perguntaram exatamente sobre isso. Eu falei assim, olha, na época a Lana tinha 20 anos, hoje ela tem 24. E eu falei assim, olha, se antes de eu engravidar, me perguntassem se eu queria ser mãe de uma pessoa com síndrome, claro que eu ia dizer claro não. Não quero, né? Não quero. Mas hoje que eu sou, sem hipocrisia nenhuma, eu não queria que ela fosse diferente de nada do que ela a gente não quer. Porque eu cresci com ela. Eu sou uma outra Áurea depois da chegada da A Áurea Lana. jamais seria quem é sem a Lana. Nada, sabe? De ter esse olhar pro outro, de ter uma empatia, de e a Lana não celebrar seria as outra conquistas. Lana, né? A Lana é essa Lana, esse Rian, entendeu? Julinho é esse Julinho. Eu uso essa frase demais, viu, Áurea? Agora eu me identifiquei com você. E eles nos ensinam muito, 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 muito. Exatamente isso, do acordar. Então, hoje sou eu e a Lana em casa. Então, assim, a gente acorda e a gente já agradece. Deus, obrigada por esse dia, obrigada. E o que você falou, Joyce, é muito legal, porque às vezes você vê ali filhos de amigos que não têm nenhum diagnóstico de síndrome, mas eles sempre estão doentes, estão internados por um problema respiratório, estão com alguma coisa. Isso. Graças a Deus, a Alana tem a síndrome, mas ela tem saúde. Minha filha passou uma noite no hospital quando fez aquela cirurgia de adenoide e amígdala tudo junto, que é um nome bem complicado dessa cirurgia, enfim. A única vez no hospital. Eu nunca levei Rian pra emergência. Eu nunca tive que incomodar o Flávio em alguma emergência. Também nunca pedi um favor. Meu colega pediatra. Né? Então, assim, Graças isso a é Deus. muito... Olha o quanto nós somos abençoadas. Somos. E essa visão tem que existir. Sim. Eu sempre tento passar essa positividade. Porque isso faz com que eu consiga ter uma vida totalmente normal. Eu já ouvi de mães de crianças autistas que eu convivi no começo. Como é que você consegue correr na praia? Como é que você consegue ir pra academia? Viajar. Como é que você consegue viajar?
Como assim? Parece que é um absurdo, Com um né? filho autista, eu disse, meu filho não me impede de fazer nada. Exatamente. Agora, óbvio, com os privilégios que eu tenho, uma rede de apoio, uma mãe maravilhosa, minha irmã que ajuda, todo esse processo, mas isso serve para qualquer criança, Sim, né? sim. Tem mãe que não tem rede de apoio com uma criança típica e também não tem como ter liberdade de muita coisa. Mas o meu outro ponto que eu digo sempre, eu me priorizo em algumas situações como mulher para que eu possa ser a melhor mãe para ele. Possível. Então Exatamente. não adianta Se eu você não me... estiver bem consigo Não tem mesmo. como. não E vai já ser. teve situações de não estar bem psicologicamente e não estar cuidando de mim, me dedicando única e exclusivamente a ele. E foi a fase em que eu não vi o meu filho tão bem. É. A partir do momento que eu percebi que ele precisava de mim inteira, Sim. que eu chegasse em casa feliz, realizada profissionalmente, me cuidando. Na hora que ele precisasse de mim, eu estar inteira, ele passou a ser uma criança muito mais feliz. Exatamente. Né? Então, é exatamente. outro ponto que eu também levo. Às vezes me perguntam assim, né? Mas ela é tão calminha, né? Ela é tão educada. Tamira, isso ela é muito. Ela é maravilhosa. Isso é um reflexo de tudo que você tem em casa, né? Eu sempre digo, o amor, ele transforma. Demais. Né? Então, assim, você vai educar, óbvio, não é porque tem uma síndrome que ouve não, fica de castigo, não, agora você não vai mexer no celular, não, isso aqui não era para ter feito, né? Então, nunca foi tratada numa bolha e nem como coitadinha, porque ela não é coitada de nada. Não deve, de Entendeu? jeito E nenhum. não deve, né? Então, mas às vezes fazem isso, né? Fazem demais. Ou tem vergonha, inconscientemente tem vergonha porque o filho tem, né, Isso. alguma síndrome, alguma coisa, então, ou esconde, né? Não, eu me separei do pai dela quando ela tinha 2 anos e meio, né? Então, assim, estar aqui em um estúdio como ela está agora ali, ela cresceu assim, em estúdio de televisão, em edição de jornal. Por quê? Porque ela tinha que levar. Né? Então, sempre foi assim. E isso é reflexo da forma que você cria. Com e se certeza. você cria com amor, né? E quando se ama, se diz mais não do que sim. Né? Se coloca limites e vai ensinando a eles, né? E com crianças autistas não é diferente. diferente. Imagino de jeito que nenhum. não. A Alana pode falar da experiência dela, cada criança é de um jeito, mas o Julinho mesmo, tipo, ele é super organizado. Não só pelo aspecto, né, autista de ser, mas ele acaba onde ele estiver. Ele acaba o almoço, ele leva o prato pra pia, ele fecha, organiza tudo. É muito um pouco da ordem que eu sempre exigi que ele, né, de educação. A rotina. Ele né? aceita A rotina. muito um não, aceita. Às vezes ele vai lá e volta a fazer, porque ele tá com vontade, mas ele aceita ou não. Sim. E isso é da insistência, da Sim. persistência em educar, independente. E o que vale pra um, vale pra outro lá em casa. Não faz diferença. Ela em casa, o meu é mais... Mas rebeldezinho. É mais rebelde. Mas ele sabe que eu e o pai somos a ordem da casa. Então, quando ele faz alguma coisa errada, ele já faz, oh, não, papai vai me dar castigo. Ah, não, mamãe tá chegando. Mamãe tá chegando, ela vai me botar no quarto. Ah, não. Quando eu chego, Rian, você se comportou? Não. Castigo, né? Assim, castigo. Ele já sabe. sabe. Já sabe o que é. Uma coisa que vale a pena a gente falar é para as pessoas que não têm filhos com autismo e tal, como lidar com essas pessoas, né? Não só crianças, né? Sim. Em todos os locais, inclusive médicos. Nós não somos preparados. Talvez a nova geração seja. Sim. Eu sempre falo isso. Eu fiz faculdade de medicina, eu não estudei autismo. Eu que acabei a nunca faculdade de dei, medicina em também 2010. Eu não estudei Também autismo. não. Então, se eu não estudei autismo, eu não sei, não fui preparado para atender uma pessoa Com autismo. né, com autismo. Então, eu acho que vale a pena, mas não só num consultório, mas numa vida, lanchonete, na escola, em qualquer dia a lugar, no dia, dia a né? dia da gente. Como se portar diante dessas pessoas? Para nem também se afastar demais e dizer, eita, não posso tocar, não posso falar, não posso fazer nada, mas também não invadir ele. Sim, o E, espaço, invadir né, e acabar não Causando alguma reação, né? Isso. É delicado, né? A gente já teve, assim, pessoas conhecidas, casais que tinham filhos, que a gente sabia, né, que tinha o diagnóstico. Um familiar chegar pra gente dizer, ó, a gente sabe que ele tem, falem com a mãe. E a gente, não, até o esposo, eu acho, né, ele também. Mas, assim, é muito delicado a gente chegar. Porque, assim, eu acho, até na vida profissional, a gente até, quando a gente recebe, pelo menos eu, né, uma conduta minha, quando a gente recebe uma mãe que vai passando para você, já vai passando o caso do seu filho, já com aquela proteção, não, mas ele não socializa mais, com o primo, ele... Então, você, às vezes, tem que ter até a delicadeza de chegar nessa mãe, até para não afastar, entendeu? Até para não afastar esse casal que tá com dúvida. Então, assim, você tem que perceber o feeling daquelas pessoas, porque
é melhor você tê-los com orientação adequada e direcioná-los do que afastar. Então, assim, já teve... Quando você percebe, tem muitas mães que chegam no consultório e já sabem o que é. Você já percebe, então fica mais fácil de você dizer, olha, seu filho realmente tem, vamos fazer isso. E fora do consultório, lógico que é mais difícil, porque são pessoas da vida social. Sim. Mas até nesse aspecto a gente tem que ter cuidado para abordar sobre o assunto, porque às vezes a gente pode ser vista como, sei lá, invasiva. Você né? está falando no caso de falar sobre o diagnóstico. Acho que o Flávio perguntou sobre como lidar com as Como pessoas. lidar no dia a dia, pessoas, entendeu? Eu vou falar Você está num ambiente, você está numa loja, Sim. você é vendedora de uma loja e entra lá a mãe com seu filho, Aham, então. entendeu? Com um filho que você acha que pode Autista. ser Não, autista. tipo assim, por exemplo, eu tô num ambiente... Ela entra com o Julinho. Por exemplo, entendeu? eu e o Flávio, Como a a gente- vendedora vai tratar o Julinho? Entendi. Entendeu? Até onde ela... Porque eu imagino assim, dependendo do nível de autismo, se a pessoa ficar falando só com a mãe, isso pode causar também um mal para a criança, talvez se sentir excluída porque Sim. não está tratando com ela. Eu acho que tem que agir mais naturalmente possível. Possível. Se fosse uma mãe que você... Oi, tudo bom? A filha estivesse do lado. Oi, tudo bom? Alana. Isso. Normal. No meu caso. Oi, Joyce. Julinho, tudo bom? Olhar no olho. Olhar no olho. Sempre Óbvio no que eles tinham olho. dificuldade, mas se você olhar no olho, eles vão lhe perceber mais. Se for uma criança menor, tentar ficar na altura da criança, para que eles não se sintam, né? Segurança, né? Se sintam, pronto. Eu costumo dizer, a criança autista, ela tem dificuldade de interação, de olhar no olho? Tem. Mas quando eles se sentem seguros, não. Eles se entregam. Eles se entregam. E aí, óbvio, cada um dentro do seu nível. Sim. Mas eu falo por mim. Se o Julinho, se você chegar com a delicadeza natural, não precisa falar alto, né? Eu acho que qualquer criança, né? Não chega falando alto. Me dei mal. Falando várias... mas aqui também fala alto. A gente também fala alto. Então os nossos já estão acostumados. Mas assim, eu não fala muita coisa ao mesmo tempo. Uma das dicas que eu dou para qualquer criança autista, não fala muita coisa ao mesmo tempo, porque eles têm dificuldade. Mesmo os que têm um cognitivo melhor possível, falar muita coisa ao mesmo tempo para eles é difícil. Então, oi, Júlio, você quer pizza? Aí espera ele responder, porque eles vão responder do jeito deles. jeito O deles. meu já Segunda faz a pela segunda cabecinha. fez. E tenta esse olhar, essa calma. Não demonstrar receio. Sim, porque sim. eles sentem o receio. O Julinho, quem ele sente que tá inteiro e aberto para ele, a primeira coisa que ele dá é um acolcho, um abraço. Porque dizem isso, né? Que o autista não gosta do toque. Eu acho que é muito relativo. Relativo. E depende do Né? momento, assim. Do momento já também. com o Rian, eu costumo dizer que as pessoas têm que ser insistentes. Porque ela É. pode falar, e ele... Mas assim, eu, por exemplo, eu tenho um amigo da família que chega com o Rian, aí o Rian não nem liga, nem dá bola. Ele pega o Rian, abraça, e vem aqui, faz cosquinha, aí o Rian começa a rir, aí começa aquela interação. Aí ele se rende. Então, ele se rende. Uma funcionária minha, né? Uma pessoa que me ajuda, né? Todo final de semana, ela consegue fazer meu filho fazer TikTok. Ela Olha. consegue coisas que a gente nem imagina. Mas por quê? Porque ela é insistente. Então, às vezes, a gente... Às vezes, chegam lá, alguém lá em casa faz, Rian, olha pra lá, nem liga. E aquela pessoa não vai insistir. Lógico que a gente também tem que saber o Dosar. momento, dosar. Talvez naquele momento ele não queira. Como também tenho filhos de amigos meus que podem, quando chega assim que eu pego nele, ele não gosta. gosta tanto. Então, assim, é muito relativo, porque depende muito da criança. Mas você vai de uma abordar forma a criança. superficial, Superficialmente, num né? ambiente social que ninguém tem um entendimento de No como geral, cada criança né? é. Porque como ela falou, o meu sobrinho precisa de uma insistência para ele olhar e se concentrar em você. O Julinho já não precisa tanta insistência pela personalidade dele. Sim. Ou por cada característica. Mas num ambiente social, falar o mais Num tom devagar mais baixo, possível, não tom mais na baixo, olhar no altura. olho, baixar na altura. Isso vai facilitar que eles se sintam seguros, né? Exatamente. Com frases mais simples, né? Geralmente, por exemplo, os adultos, eles têm mais dificuldade de entender uma ironia, né? Eles não conseguem Eles não entender. tem isso. Porque, assim, são extremamente puros, né? Totalmente. Eles no são que literais, né? fala, Totalmente é o que literais, fala, né? Não literal. vão entender. E é impressionante, assim, eu lembro que uma vez a psicóloga da Alana falou, porque eu trabalhava de manhã, ela estudava de manhã. Então, se era o trabalho, pegava na escola, chegava em casa, tomava banho, almoçava. Tinha, né? Aquele rotina. cronograma, a rotina certinha. Teve um dia que eu estava super atrasada, eu tinha que comer logo para sair. Tipo, a gente ia sair com a roupa que tava. Eu falei assim, então vamos almoçar. E aí ela chorou muito. Por quê? Porque não foi tomar o banho para poder almoçar. E eu fiquei, meu Deus, como é que faz? Não sei o quê. Aí depois a psicóloga falou, você vai ter que ir aos poucos, frustrando ela Isso, é importante. propositalmente.
E mudando e isso dói no coração da gente, porque você está dizendo um não ali, você está forçando uma coisa que você não queria. E para eles é sofrido. E para eles é sofrido, né? E chora, não, mas você disse que era. Eu disse que era, mas agora não é. Porque a vida é assim, né? Nem tudo que está programado sai, nem tudo que a gente quer acontece, né? Exato. E por que a gente vai diferenciar para eles? Né? Não pode diferenciar, tem que aprender. Né? O não é importante demais. Muito. Até para eles poderem conviver melhor socialmente. Sim. Né? Porque no caminho a gente vai para o shopping, mas decide parar numa farmácia antes. Isso. E tudo bem. Para o meu sobrinho isso é bem difícil. Porque para o Julinho não é tanto. Para vocês verem, rotina. São duas crianças totalmente diferentes. O meu, assim, tem aquela questão da rotina restrita, tem que ser muito igual, né? Se muda um horário, ele já fica... Se eu digo a ele que ele vai para um lugar... E, vai passear de ônibus na escola. Então, ele tem que chegar na escola, passear de ônibus na escola quando chegou. Ele tem muita dificuldade dessa espera, né? Ele se frustra muito facilmente. Então, às vezes, assim, é bom a gente frustrá-los até para ele entender. E vai ter um momento que vai ter que dizer não, que a gente não vai dar sim sempre. Sim. Mas, ao mesmo tempo, pro autista em si, você manter uma rotina mais confortável para ele, entendeu? Então, assim, se a gente puder manter, lógico, no nível que a gente tá aceitável, né? De uma rotina, para eles é muito mais confortável para não desorganizar. Mas aí é muito relativo. E é como a gente falou antes, assim, é indivíduo, né? Você acabou de falar, são 2 autistas, primos. Aí, pelo que a gente está expressando, parece que o meu tem um comportamento melhor, mas o meu filho é não verbal, dela é verbal. O meu sobrinho, ele tá lendo, o meu filho não lê. Então, assim, cada um na sua caixinha, né? Indivíduo mesmo, né? Cada um com seus obstáculos. Exatamente. Né? Você tem outro filho? Tenho uma filha de 6. 6. E como é o fato de ter 2 filhos... de 6 não tem autismo. Não, autista. Né? Como é essa relação entre eles Como qualquer irmão. Mas vocês para, assim... Lidar com isso, entendeu? Eu acho que diariamente a gente vai explicando para eles. A Aline também fez esse trabalho, eu também. E assim, eles brigam muito. Brigam como qualquer criança. Ela, às vezes, mas para ele você faz isso, para mim você não faz. Aí eu digo, não, mas ele pode fazer isso. Ele pode. Hoje mesmo aconteceu uma situação hoje. Porque a mocinha dela é bem questionadora. A minha é super... Lá em casa é mais confortável. É porque eu sou questionadora, ela é parcimoniosa demais, né? Então, assim, ela fica... Ele comeu doce, eu não comi. Sim, mas ele almoçou. Você não almoçou. Então, assim, o fato não é por ele ser autista que ele vai receber o doce. O dele foi o merecimento. O dele foi o merecimento. Então, assim, a gente não trata com diferenças. Sim. Mas a gente tenta... Não é botar uma responsabilidade sobre ela, né? Mas é fazer ela entender que ela faz parte daquela situação, que ela tem um irmão com dificuldade. Às vezes já... mãe, o Rian não fala. Eu digo, filho, ele fala. Rian, vem aqui. Ian, você quer comer? Sim. Você quer ir para parquinho? Sim. Para o shopping? Qual shopping? Parque shopping. Eu disse, seu irmão fala. É porque você tem que saber falar com ele. Sim. Porque ele é diferente das outras pessoas. Ele, mãe. Aí já aconteceu, ele é diferente, né? Eu digo, é. Mãe, porque tem gente que não enxerga, né? Eu disse, ela é diferente. Tem gente que não ouve, né? Eu disse, olha, minha filha, olha, ele é moreno, ele é negro, ele é loiro, ele é ruivo. Então, ninguém é diferente. Ninguém é igual. Sim. Todo mundo é diferente. Então, seu irmão é diferente de você, é diferente do seu amiguinho. Mas ele fala do jeito que ele consegue, ele vai se socializar do jeito que ele vai conseguir se socializar. Então, assim, eu acho que a gente vai introduzindo isso de uma forma, né, lenta. Não é fácil, né? A gente sabe que ela também vai ter dificuldades, porque às vezes a gente pode se privar em algum momento. Assim, eu tô num dilema essa semana muito grande sobre viagem, porque eu não fiz uma viagem com eles ainda, porque ela me cobra. Então, assim, eu tô trabalhando, porque eu sei que a gente vai se pegar nessa questão de, meu Deus, eu vou viajar e quebrar essa rotina. Vou quebrar essa rotina. Pra ele é mais difícil. Ao mesmo tempo, minha filha... Ela também não pode ser suprida. Não pode se privar das coisas por causa dele. Eu disse, não, mas é uma primeira viagem, então vou tentar fazer uma coisa que consiga para os dois. Vamos fazer uma primeira experiência. Mais perto, mais curta. Isso, mas eu sei que em algum momento a gente vai ter que tratar de formas diferentes. Ele não gosta de cinema. Ele não gosta de ir pro cinema, ele gosta de ir pro parquinho. Essa semana eu fiz o quê? Eu fui sozinha com ela. Eu perguntei, Rian, você quer ir pro cinema? Não. Olha, vai eu, sua irmã e seu pai. Ele, Núbia, que é a minha baba. Núbia, eu posso ficar com você? Ela pode. Eu disse, não quero ir. Eu disse, então pronto. Então eu vou respeitar, você não quer ir, né? Eu acho que eu vou lá em casa também, eu sempre trabalho diariamente esse entendimento do João Vicente, em que ele tem um irmão que tem necessidades especiais, que vai demandar um pouco mais de atenção dele, né? Mas que isso é super natural. Eu quero que ele entenda que isso não é um peso, que é, pelo contrário, é leve, e que o Julinho, em muitos momentos,
vai ser o companheiro dele, Sim. né? O João Vicente não é tão questionador quanto a Maia, até porque eu digo muito a ela que acho que pelo Rian ser verbal, acho que é mais fácil ter conflito, né? Aham. Quando o João era pequeno, que queria um brinquedo, uma coisa, o Julinho já cedia, pela personalidade dele, ele é mais, tá, toma, tá tudo bem. Então, conflitos são poucos lá em casa, mas esse questionamento da rotina tem. Que o meu filho mais novo chama o irmão de César, que é Júlio César, né? Aí, na hora do sorvete, aí o meu mais velho já quer tomar. Aí ele, César, me espere. Mamãe disse que você tem que me esperar. Então, eu sempre peço para que o João também dê ordens e siga a rotina junto. E uma coisa interessante que aconteceu essa semana é o João sentava com a mão sujinha de pipoca e não conseguiu abrir a torneira. Mãe, vem me ajudar, disse, filho, tô tão aqui já acomodada. Julinho vai ajudar seu irmão? Aí ele olhou pra mim como quem disse, como assim? Se sou eu sempre quem ajudo ele. Sim. Aí eu disse, não, seu irmão é capaz. O Julinho foi lá, por ser maior e mais forte, abriu a torneira. O João saiu do banheiro assim, vibrando. O César me ajudou, mamãe. Ajudou, meu filho. Ele é capaz de lhe ajudar. Mas, assim, uma coisa que eu sempre digo ao meu esposo. A gente não pode nem supervalorizar o autismo em relação ao João Vicente. Fazer com que ele pense que ele vai ter responsabilidade total sobre isso como uma forma excessiva. Sim. Mas também eu não posso isentar ele dessa responsabilidade. Porque ele vai ser responsável. Eu costumo dizer, meu filho nasceu nessa família, vai o ônus e o bônus. É o ônus de ter essa responsabilidade e o bônus de ter um irmão maravilhoso como é seu irmão. E ele, graças a Deus, tem isso muito, muito, muito leve, muito forte, assim, no dia a dia. Não tem... É engraçado. E quando a gente sempre diz, meu Deus, como é que... O Rian era o mais velho, assim como o Julinho. E aí nasceu a Maia. Eu digo, como vai ser a aceitação dele, né? Sim. Minha gente, foi maravilhosa. Na verdade, assim, Maia nasceu... O Rian, toda vez que chegava da escola, ia lá. Pra você ver, a dificuldade de socialização, a dificuldade do carinho. Sim. Ele chegava todos os dias, olhava a Maia, pegava o lacinho. Uma vez ele subiu no berço, colocava o lacinho nela. E hoje, se a gente for sair, ele, cadê a Maia? Ele muito não vai pra nenhum lugar se a Maia não for. Maravilha. Se a gente for embora e dizendo nele, não, deixa a Maia minha, traga a Maia. Então, assim, é um apego muito grande com ela. Brigam muito. Claro. Aí é normal. A gente brigava pouco. Aí é normal. Mas e a decisão de ter o segundo filho? Eita. Outro tema forte. Né? Porque não deve ser fácil, não. Né? Não. E a gente pensa... E só pra complementar também. A expectativa, porque nos primeiros 6 meses não tem quem note diferença, né? Não. De ficar ali o tempo todo, será que vai, será que não vai? Não, com a Aline isso não aconteceu, né? Do quê? Aconteceu a expectativa, mas... Não, o meu teve dois marcos. Na hora de ter o segundo filho, eu não tive medo de engravidar, não. Eu queria muito, eu achava que era necessário, na verdade. Pra mim como mãe e pro Julinho como irmão mais velho. Mas na hora que eu disse para certas pessoas do convívio do meio de mães autistas, todo mundo, não. Pronto, um marco importante. Numa mesa de reunião de mães que estavam se apoiando, quem aqui tem coragem de ter o segundo filho? Eu levantei a mão sozinha. Tinham 10 mães. Eu levantei a mão sozinha. Aí eu me senti, meu Deus, será que eu tô decidindo algo errado? Mas eu disse, mas por que vocês têm medo? A maioria temos. Medo de vir um segundo. Aí eu disse, rapaz, a minha crença é tão grande em Deus que eu acho que se ele mandar um segundo é porque tem que ser. Então, vamos pra luta. E aí eu engravidei, maravilha, descobri que era menino. Aí confesso que deu um peso deu medo, né? Porque o índice em meninos é maior. E aí eu peguei o papel, quando eu abri, eu tava parada no sinal. Meu Deus, me gelei inteira. Por medo. Aí eu fui no meu marido, que é muito, assim, rígido, e eu fui falar, meu amor, se ele viesse sem perna, sem braço, seja como for, ele é nosso. Então, não tenha medo. Vamos embora. E aí, nasceu o João Vicente. Eu confesso que na hora que ele nasceu, que eu olhei pra ele, eu tinha certeza que ele não era. Aí é uma sensibilidade minha. Sua. E eu pedi a Deus sinais, todos os dias, de que ia dar tudo certo, né? E aí, eu lembro que o aniversário de 1 ano dele foi de Arca de Noé, e isso me simboliza muito. Eu até tenho uma tatuagem. Que eu dizia assim, que o Julinho, ele foi o que Deus achava que eu precisava. Sim. E o João era o que eu mais sonhava. Porque ele veio realmente como uma pombinha da paz para dizer, mamãe, tá tudo bem. João balbuciou palavras com 8 meses. João cantava uma frase de música com 1 ano. No meu caso, realmente foi, assim, leve e rápido. E aí eu tatuei um coraçãozinho de autismo com uma pombinha puxando, que é essa sensação que eu tenho, que ele veio realmente como um bálsamo. Sim. E ele é todos os dias um bálsamo mesmo, assim, pra mim. Ele é muito, muito sensível. Ele quando ele vê que eu não tô bem, até muitas vezes por algum momento difícil do Julinho, ele faz, mamãe, fique bem, vai dar tudo certo. Olha, ele é muito sensível, sabe?
E aí, o segundo filho foi a melhor experiência do contexto mãe de autista, a melhor que eu tive. Então, eu Ótimo. aconselho, mães, eu aconselho. Mas realmente não é fácil decidir. Mas não porque é fácil, A não. chance realmente é maior. Então, imagine uma pessoa que já tem um filho, um sobrinho. Eu passei pelo medo, né? Eu confesso que eu não lembro. Eu acho que deve ser tão natural a minha decisão de ter o segundo, que eu não lembro desse. Eu não lembro desse medo, assim. Eu acho que eu tinha vontade de ter. Sim. E é como eu disse, Você já tinha o exemplo Já dela. já tinha o dela também. O João, eu acho que Já dá uma tinha, segurançazinha. Talvez tenha sido isso também. E assim, eu confesso, quando eu vi que era uma menina, meu Deus, Alíviozinho. graças a Deus, que alívio. Mas aí, diferente da Aline, eu já tive, a minha filha já teve um atraso de fala. Então aí, até um ano eu tava, menina, a menininha chegou. A menina chegou, o lacinho, nossa, não tem. Mas aí com um ano, a gente percebia um atraso de fala dela e já bateu, poxa. O medo veio. O que deve O medo ser? sempre vem. Vem. Mas aí eu disse, não, vou botar na fono. Meu marido, você tá louca, não sei o quê. Aí coloquei, assim, até as pessoas falam, ai, que besteira colocar. Isso é coisa da sua cabeça. Mas até oriento, assim, todas as mães que vêm falar comigo, se a criança tem um atraso de fala, faz tratamento. Intervém gente. precocemente. Tem que intervir precocemente. bem melhor. Não importa. E acontece muita gente não ter diagnóstico. Pode não ter diagnóstico. O que aconteceu com a Aline, do Julinho não ter tido um diagnóstico, eu acho assim, poderia ter sido feito o diagnóstico naquela época já. Poderia. Né? Pra mim já era naquela época, vendo todo o retrospecto. Mas tem crianças que realmente a gente não consegue ter um diagnóstico. Sim. E mesmo assim, a gente não vai deixar de intervir. De né? fazer o que é preciso tanto ser que existe, feito, assim, né? uma orientação até da puericultura que se faça os marcos de desenvolvimento, que veja se aquela criança tem risco ou não de ter TEA. Então, se tem risco, já tem que encaminhar para um centro, né? Então, assim, aí a Maia entrou dentro desse risco porque ela tem uma história familiar, ela teve um atraso de fala. Então, assim, mesmo que fosse um aspecto só de desenvolvimento de linguagem, que ela não tinha outros comportamentos que chamassem atenção. Aí a gente pensou, sei lá, uma DEL, uma apraxia de fala, mas acabou que ela desenvolveu super bem e hoje Ave Maria, fala até demais. Bota Botar o João mas Vicente e a assim, Maia, só Jesus. mas assim, eu acho que foi necessário naquele momento, eu acho que ajudou, né, de alguma forma. Eu acho que a gente não tem que esperar, eu acho que essa palavra-chave, assim. Mãe que tem um filho com atraso de desenvolvimento, olha lá a cartilinha, vai acompanhando. Tá atrasado? Leva, conversa com o pediatra. Então, assim, eu acho que a gente não vai perder dessa oportunidade de estimulá-lo precocemente. Sim, né? é Essa é a muito bom. importância da puericultura que a gente tanto bate, né? Porque tem que levar o filho todo mês, né? Depois a cada 2 meses no pediatra. Não é porque o filho está doente, é para se Acompanhar, né? acompanhar precocemente, Precocemente. evitar... Não só o autismo, né? Qualquer outra coisa, né? Olha, é um tema que a gente ainda tem muito que aprender sobre demais. ele e conversaríamos aqui Aqui horas e horas passou e uma hora. horas. Nossa, como já. foi rápido. Rapidinho, leve, gostoso, né? É, De dava pra ficar mais conversar. tempo, né? Não dava pra ficar mais. Mas aí a gente pode gravar um outro episódio, né? Pode, A gente com marca uma certeza, outra com vez, certeza. porque tem muito. Da mesma forma que a gente aprende com eles todos os dias, a gente pode ensinar a outras mães, né, que não têm aí o conhecimento até dos direitos que ela tem. É outro tema enquanto- importante. Outro tema importante, entendeu? demais. Isso é muito- Acessibilidade à questão de tratamento, que hoje é muito difícil. A gente fala, né, de pessoas que tiveram acesso. Mesmo assim, foi uma luta, né, jurídica, Sim. como a gente falou, a gente passou 2 anos. Passamos por muita luta jurídica. Todo o processo judiciário. E tem mães que a gente não sabe que não tem esse acesso. Que não tem esse vale, acesso. vale ressaltar assim que não tem tratamento. O tratamento, primeiro, não é remédio, né? O tratamento são terapias. São terapias. E não curam. Não é Não, porque vai fazer ali uma não, terapia não, por não. 2, 5 anos e depois não. São Autismo terapias, não tem cura. a gente estava falando de nível 1, 2, 3, inclusive a pessoa pode andar entre elas dependendo do que ela for. Da assistência Da forma Da que ela assistência. for Se ela- estimulada, se ela né? for, Da forma é, que ela se ela for. for mal estimulada, ela pode Pode falar e parar de falar. Parar de falar, Ou o regredir. contrário também. né? Regredir e progredir, né? Quanto antes começar a terapia com pessoas especializadas, porque Isso. Muito também não importante. adianta de nada se não for especializado, né? Faz toda a diferença no resto da vida dele. Exatamente, é um assunto que rende muitos episódios, né? E que é gostoso de falar. Né? bom. Que bom. Então, muito obrigada pela gente que presença de agradece. vocês. Querem fazer alguma consideração final? Dar Eu queria alguma agradecer mensagem? o convite, né? E é uma honra falar sobre o tema, falar sobre os nossos filhos e poder, de alguma forma, ampliar aí a visão das pessoas e que sejam... E obrigada por terem essa iniciativa. E é um orgulho estar aqui. Obrigada a vocês também. Assim, eu também acho que é importante falar sobre, não só como médica, né, como mãe mesmo,
E dizer que o caminho ele é diferente, né? O meu caminho é diferente. Apesar da gente vivenciar tudo junto, o meu caminho foi diferente do Muito dela. diferente. Né? O de outras mães também pode ser diferente. Mas eu rezo que todo mundo tenha anjos na sua vida. Minha irmã é o meu anjo na minha E ela é o vida. meu. Então, assim, sempre que a gente tem pessoas que a gente pode se apoiar, pode ser um ombro amigo para chorar naqueles momentos difíceis, é importante também, né? Então, assim, eu peço que quem tenha familiares que tenham um filho autista, que possa estar do lado deles, né? Apoiando, porque realmente não é fácil, a gente não vai dizer que é fácil. E entendam, né, essas famílias e aceitem. Eu acho que a aceitação é o mais importante hoje, né? O que a gente pode dizer é Aceitação aceitar. e amor, né? Amor. Sim. O amor, ele amor. cura muitas mazelas, não cura o autismo, mas transforma ele e transforma pessoas e amar o próximo sempre. Amar o próximo sempre que a gente vai, né? Chorar, dizer que não tá bem. Chorar. Né? Aqui Dizer nós que duas não a tá- gente tem. A gente faz isso sempre. Oi, não tô bem. Chora mesmo. Ninguém é mãe maravilha, Não, né? ah, não. Ninguém. A gente tenta ser o melhor que a gente pode com o que a gente tem, né? E aprendendo todo dia, né? Perfeito. Não tem ali uma cartilha. Como ser mãe de autista, como ser mãe com síndrome de Marfan. Não tem, né? Geralmente, quando atendo a primeira consulta, que às vezes a mãe, o ideal, né, que o bebê tenha a primeira consulta nos primeiros 7 dias de vida. Sim. E se for mãe de primeira viagem, é insegurança, é medo, é toda uma descarga hormonal, é o puerpério, se for cesariana, foi submetida à cirurgia. E é uma coisa que eu falo que é muito importante. Eu disse, na vida a gente vai tomar diversas decisões erradas com nossos filhos. Às vezes a gente vai tomar uma decisão certa, sabendo que está fazendo certo. Às vezes a gente vai tomar uma decisão errada, achando que está fazendo certo, mas a gente vai tomar uma decisão errada, sabendo que está fazendo errado, mas que é o possível para aquele momento. Naquele momento. É isso. E não adianta ficar se culpando, Não. porque você só vai piorar. Piorar. E aquilo até que a Joyce tinha falado. E se você não estiver bem, o seu filho consecutivamente não vai estar. bem. Porque ele precisa que você esteja ali em harmonia, em equilíbrio, né? Exatamente isso, sem essa cobrança, Sem essa cobrança. em Esse excesso, peso, né? né? Sem esse peso, né? Você vai criar o melhor ser humano que você puder criar. Né? Principalmente ensinando eles a respeitar, ter empatia, até aquele olhar, né, com o outro, como você falou, de respeito, de amor. Ele olha para a menina que trabalha lá na escola e ele entende que ela precisa do olhar, do abraço, né? Dizer, eu tô aqui, né? É o falar sem palavras, né? E o olhar fala muito mais. Muito mais, né? Toca a gente de um E jeito. eles são mais que sinceros. Eles não sabem mentir. Não, de jeito nenhum. E eles, Não vão sabem e eles mentir. vão naquelas pessoas que eles sentem que vão acolhê-lo de uma forma Que vão dar amorosa. comida. Que vão dar lanche. Eles vão dar lanche. Vão dar Eu pizza. tô olhando pra uma pessoa Se ali. eles não quiserem, eles vão dizer não. Se quiser, vai dizer sim. Não quer saber quem é. Não. Eles não são como, às vezes, infelizmente, a sociedade obriga que a gente seja, né? Padrão. Um padrão, né? Não tô afim de falar com o Flávio hoje, mas aí a boa educação me faz sorrir. Não, Realmente. entendeu? Com eles não tem isso. Não vou Não tô sorrir, afim, não vou sorrir. E a não gente tô aprende afim. muito com eles a ser assim, viu? Eu era muito mais, assim, forçada a ser socialmente sempre... Com o Julinho eu aprendi que eu tenho os momentos de Sempre dizer não. disponível, né? Tá e a bom, gente hoje não tá não. disponível o tempo todo, né? Em dizer não, né? E é importante. É exatamente isso. Então, muito obrigada. Muito Aprendi muito Obrigada. com vocês. Amém. Maravilhoso. Vocês Não também foi? são incríveis. Gente, compartilha aí esse negócio. Clica no sininho. Um sininho, like, Clica no compartilha. sininho, Faz tudo like, isso aí. compartilha. Manda tá ele dar um aqui. beijo pro João Vicente. Manda um beijo Ah, meu paredão! Meu paredão, você é Oi, nota irmão. 10, hein? João! Ô, João Vicente é paredão! Manda pra Maia também, que ela vai ser Eita, youtuber. Maia, Maia, tia te ama. João, um Rian, beijo. Maia, Julinho, Matheus, todos vocês. Beijo pra família, pra todo mundo. E você faz isso que o Dr. Flávio falou. Compartilha esse episódio. Tantas famílias precisam aprender um pouco mais sobre autismo, sobre respeito, sobre se amar e sobre amar o outro. Beijo e até o próximo episódio. Tchau, Tchau, tchau.